Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom, uma boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos e que nós possamos sair daqui um pouquinho melhores do que nós chegamos. Bom, hoje nós vamos meditar a respeito de beneficência. Nós vamos usar como base o nosso raciocínio o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, cujo um dos itens dentro dos subtópicos é a beneficência. Mas vamos usar principalmente, para apoiar o nosso raciocínio, a caridade material e a caridade moral. Bom, lá em casa nós tivemos 4 filhas e nós fazíamos culto no lar toda semana com elas pequenas, a partir de uma determinada idade, e líamos o Evangelho, colocávamos assim numa linguagem que elas pudessem entender. E uma delas, a minha segunda, sempre a gente perguntava no final do culto a uma delas: o que você entendeu do que a gente conversou hoje? Só que toda vez que a gente perguntava a ela olhava para a nossa cara e falava assim: que nós temos que fazer o bem. Passava, aí dava uma rodada, tinha 4, né? Outra vez, perguntava: fulano, o que você entendeu no estudo de hoje? Que nós temos que fazer o bem. Isso tem uns 30 e poucos anos, todas elas estão adultas hoje, e virou a marca. Essa semana mesmo no WhatsApp, 2 delas trabalham no centro da cidade, centro não, em Botafogo ali próximo, me levaram para almoçar, pagaram meu almoço, não deixaram pagar. Aí botaram no WhatsApp da família, só nós 6. By fulana, que é aquela que falava, temos que fazer o bem, para justificar que pagaram o almoço para mim. E realmente eu cheguei à conclusão, depois desse tempo todo, que ela estava certa. A gente já falou isso para ela. Pessoal, tu estava certa desde aquela época, com 4 aninhos, 5, porque todo estudo, qual é a meta, qual é o objetivo de nós sermos espíritas, cristãos, entender o Evangelho, entender Jesus? No final das contas, é para fazer o bem. E realmente, ela, dentro daquela simplicidade lá dela no início, temos que fazer o bem, realmente temos que fazer o bem. Então, a doutrina espírita, e por isso nós convidamos, as casas espíritas fazem isso, convidam os seus frequentadores para o estudo. Não é? O estudo. E a maioria das casas espíritas, que tem uma direção bem orientada, ela tem o estudo e tem a assistência social, que é exatamente a parte prática do que a gente estuda. Então, apesar de a gente falar muito, vamos estudar, uma vez o Espírito Inácio Bittencourt falou para a gente assim: vocês que fazem palestra aí, vocês ficam mandando o pessoal estudar, mas não é só estudar não, tem que meditar. Ele falou: meditar? Que meditação é essa? Eles pescam o nosso pensamento só. Tem que ligar as coisas. O que isso significa? Meditar no que você está estudando. Não adianta estudar e não trazer para a prática. Essa é a realidade. E realmente, os estudos que a gente faz, ela não tem um objetivo para nós nos tornarmos catedráticos em espiritismo. Não é isso. É para nós conseguirmos fazer aquilo que Jesus falou quando reduziu, não é, sabiamente toda a lei e os profetas em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E depois dá uma explicadinha para a gente, né? É fazer o outro daquilo que queria que o outro fizesse contigo. Então, a arte de convivência. Então, ao mesmo tempo que fazer o bem, ela é uma meta que a gente vai perseguir, não é? Na nossa linha de progresso, de evolução, mas ela também é um instrumento. Por quê?
ela vai trazer para o nosso dia a dia essa prática. E quando se lembrou aí nós lembramos na mesa aí do irmão Jacó, né? É realmente aquilo, ele fazia, mas ainda aquilo não saía naturalmente dele. E essa foi a conclusão que ele chegou. Pô, trabalhava, fazia um monte de atividade, mas não saía do coração. Então, às vezes a gente escuta assim, não, é só ter vontade. Tudo bem, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser feliz. Mas essa vontade é movida pelo quê? Para nós fazermos qualquer coisa, a gente tem um negócio que mesmo que a gente não pense nisso, inconscientemente é o que a gente faz, custo e benefício. Tu pesa, qual o benefício que eu vou ter em fazer isso? Não é errado, não é que você vai fazer por interesse. É uma lógica, é criar prioridades. Todo mundo aqui já deve ter começado ou planejou começar uma dieta na segunda-feira. Vou começar a fazer uma dieta. Que dia que vai começar? Segunda-feira. Mas que segunda-feira? A gente não especifica. Mas se nós formos ao médico ou pegarmos uma receita mediúnica e alguém falar assim para a gente, ou você faz isso, ou você vai morrer, ou vai se dar mal em alguma situação. E aí que a gente tem um estímulo para fazer isso. Então, apesar da gente falar em sentimento, quando a gente faz em beneficência, isso é um aprendizado. E o estímulo que a gente tem, principal para fazer o bem, é entender a lei de Deus. São os conceitos que a gente aprende dentro do Espiritismo, em decorrência dos ensinamentos do Cristo, que quando nós fazemos o bem, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. E isso a gente vai experimentando. Você faz e tem aquela repercussão. Inclusive, quando a gente conversa com espíritos desencarnados, no atendimento, desencarnados, os espíritos, e isso faz parte de quem quer dominá-los, eles não se sentem na condição de fazer o bem. Eles não se sentem com mérito para isso. Então, o sentimento de menos-valia é muito grande. E isso é útil para quem quer dominar. Ele bota o carro no ralo, no chão e domina. Então, eles não se sentem em condições de fazer isso. E a gente tem que provar para eles, não, você já fez o bem. Então, se nunca você fez algum favor para alguém, ou deu algum presente, vai nas coisas mais materiais, mas que você deixou uma pessoa contente, ele vai lá e busca e tem, porque todo mundo já fez isso. Como os espíritos falam, mesmo os maus, eles são solidários entre eles. Por isso que não tem, que o nosso objetivo é amar o inimigo. Porque quando a gente fala assim, amar o amigo, ele fala assim, até os maus amam quem está ali junto com eles. Então, é entender toda essa diferença. Então, nós podemos ver que tudo isso converge para a relação, para a vida social, não é? Para a lei de convivência. Porque não adianta ficar na teoria, nós já erramos muito nisso. O mundo está podre, vamos sair do mundo e ficar só em preces. O que nós estamos comprovando? O que nós estamos treinando? E aí entra o entendimento da reencarnação e da evolução dos espíritos, para a gente entender que isso é consequência. É meta, instrumento e ao mesmo tempo consequência. Porque é através do estudo, das instrumentações que a gente tem no Espiritismo, que a gente vai construindo, dentro da naturalidade, o ato de ser beneficente. E o que é a beneficência? É fazer o bem, fazer caridade. E aí entra a doutrina espírita com uma luz imensa para a gente. Então não adianta, se a gente olhar hoje uma pessoa que ela faz o bem naturalmente, que é uma pessoa bondosa, que tem um bom trato com o outro, não foi de graça isso. Isso é conquista. Não, mas é uma pessoa humilde. Quando a gente fala humilde assim, está se referindo à condição social. Não. Mas temos que ver o espírito. O que está por trás desse espírito?
Então, não podemos tirar o mérito desse espírito, porque hoje ele está num papel mais simples. É como a página que foi lida ali. Riqueza e a pobreza, nós alternamos os papéis que nós representamos nos cenários em cada encarnação. Então, aquele espírito pode não ter uma posição de relevância em termos sociais, mas ela pode ser um espírito extremamente evoluído. Extremamente, não vamos chegar a esse exagero, porque extremamente evoluído, um planeta de provas e expiações, só os missionários. Mas vamos ser assim, são espíritos que são mais do que a gente vê no homem, na alma encarnada. Porque ele tem por trás lá toda a bagagem. Então, pode ter certeza que aquilo ali foi fruto do suor, do esforço, talvez de várias encarnações, e o entendimento da lei de Deus. Porque não tem como você fazer isso naturalmente sem ser consequência de evolução. Vamos parar para pensar nisso. Não tem como. Então, eu quero ser bom, mas enquanto eu não consigo ser bom naturalmente, eu estou treinando. E tem pessoas que fazem isso com hipocrisia. Tipo, eu tenho consciência que estou enganando você, me mostra uma coisa e sou outra. Aí é hipocrisia. Mas no caminho natural da evolução, é processo. E os espíritos desencarnados, aqueles que nós criamos divergências em outras encarnações, quando nos encontram nessa e nos veem o nosso comportamento de hoje, mas o que eles têm na memória é o que nós fizemos a eles em encarnações passadas. Então a tendência dele é falar assim: olha, estão enganando vocês, são os hipócritas, vocês não conhecem eles, porque ele está se referindo ao espírito que fez mal a ele numa encarnação lá atrás. Mas ele não está vendo o esforço. Aí tu tem que chamar a atenção para o esforço que aqueles caras estão fazendo, desde aquela encarnação, para ter esse comportamento mais natural. Mas ele sai daqui, olha para cá, o cara não entende. Então, primeiro, nós valorizarmos quem já faz isso naturalmente, porque com certeza fez muito esforço para conquistar isso. E a gente entender que milagre não existe nisso. A gente pode até pedir ajuda, mas ninguém vai conseguir fazer isso pela gente. Então, por isso que a gente não pode dar aquela assim: fulano, você vai lá na assistência social, vamos lá ver o trabalho. Ah, não, meu coração ainda não pede isso. E nem vai pedir. Nós temos que fazer no início por disciplina, para que depois, vendo o custo-benefício, porque você vai fazer o bem, como nós falamos no início, pergunta para o Espírito: e o que é que você sentiu quando fez o bem para outra pessoa? Não sentiu um negócio legal? Senti, então é isso. Esse é o móvel que, quando a gente vai começando a fazer o bem, a gente vai começando a sentir que antes de chegar no outro aquele bem, aquilo está fazendo bem para a gente, em termos de saúde, que a medicina espiritual explica, e em termos de conforto mesmo. Então aquilo ali vai ser um estímulo para que a gente continue. E o estudo é essencial porque, se a gente não entender a lei, a gente não entende essa necessidade e nos impulsiona para fazer o bem. Um exemplo: se você não acredita no processo de evolução através das reencarnações, e você vai olhar para o lado, tu não vai entender, por exemplo, as diferenças que nós colocamos aqui no início. O rico e o pobre, quem tem saúde e quem não tem. Por que eu nasci aqui, o outro nasceu lá, não sei aonde, está bem. E eu nasci num lugar que eu tenho que todo dia lutar contra as intempéries, contra tudo. Então, o primeiro passo é esse: a reencarnação, ela traz para nós esse senso de justiça. E entrando mais diretamente no assunto, depois desse preâmbulo, quando nós falamos da caridade, você fala: vamos fazer caridade. A gente tem uma tendência de olhar só a caridade material, que é necessária, claro que é necessária. Ninguém com estômago vazio vai nem ter condições de aprender, no caso, de vir para o centro espírita, de estudar. Então, tem que se atender esse lado. Mas a caridade moral, ela equilibra tudo.
Porque se a caridade fosse só material, nem todos poderiam fazer. Nesse capítulo aqui, fala do óbolo da viúva. Exatamente. Porque se você fosse olhar só a caridade material, você ia falar assim, bom, eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Então, quando você abre o espectro para mostrar a caridade moral, ela completa toda essa visão. Porque todos têm possibilidade de fazer. E quando se compara, não é a quantidade que foi dada, é que o que aquilo representa para quem deu. Então, eu posso dar em quantidade muita coisa, mas aquilo ali não vai nem fazer falta para mim. Mas o outro tira daquilo que é necessário para dar, aquilo tem muito mais valor. Mas mesmo assim, vale a intenção. E a intenção a gente não pode medir. Porque ninguém está dentro do outro para saber qual o impulso que o moveu para dar. Por isso que o entendimento desse tratamento vai parar num relacionamento com o outro. Porque é dar sem que e é o título do capítulo, que a mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está dando. Que o resumo disso é o quê? É dar de uma maneira sóbria. E a maioria de nós ainda tem a necessidade de dar, mesmo se escondendo, mas deixa uma pontinha de fora, que alguém vai saber. Por isso que isso não é só querer. Porque quem ainda não conquistou isso, vai fazer isso automaticamente. Vai tentar mostrar que não está com interesse, mas no fundo vai sair alguma coisa ali que ele sabe que a outra pessoa vai perceber. Então, até para fazer isso, para ajudar o outro, para fazer a caridade ou a beneficência de uma maneira geral, tem que se ter muito cuidado. Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e atrapalha. Lá na nossa casa, o altivo ainda encarnado, o nosso querido presidente, eterno presidente, ele chamou a atenção que tinha umas pessoas que ficavam ali pedindo na porta do centro. E realmente, isso já foi muito tempo, chegou a fazer umas 3 gerações. E ele falava para todos nós lá, olha, não deem esmola para as pessoas. Encaminhe para a assistência social. E realmente, a assistência social vai cuidar tanto da parte material quanto da possibilidade de reintegrar ela na vida social. Não tem trabalho, vai tentar arrumar um trabalho. E todas as orientações que estão por trás disso. Por quê? Porque você cria o hábito da pessoa de viver daquilo ali. E é humilhante. É humilhante. Ela depender, ela não tem uma independência. É claro que as situações, pô, quer comer, vão ali dar uma comida, mas encaminha para a assistência social. Mas você vai vendo que depois de um tempo, aí você vai discernindo, aquela pessoa não quer aquilo, ela quer o dinheiro. Então aqui já entrou num ciclo de dependência daquilo ali e ficou umas 3 gerações ali. Começou com a mãe, a filha, ela engravidou e tinha lá a avó, a mãe e os filhos. Então você vê que aquela condição não é o que ninguém quer. Eu não acredito que você, em sã consciência, é claro que a ignorância pode fazer isso, você achar que isso é bom. Mas se você entender todo o processo de encarnação, o processo de evolução, o que você está aprendendo com isso? Lei do trabalho, não estou cumprindo. E essa vivência diária é que dá aprendizado para nós. Não é a questão de você ter um dinheiro para sobreviver, é importante, mas o processo que está ocorrendo ali, que vai nos dar um aprendizado. Então, essa visão é muito importante para a gente não confundir assistência social com assistencialismo. E a diferença, se você perguntar, qual a diferença maior nisso? Assistencialismo, você cria uma dependência. Assistência social, você está dando liberdade, está libertando a pessoa. Para ela ser independente e não depender da gente. Então é isso que a gente tem que criar. A doutrina espírita é para isso.
é garantir o livre-arbítrio do outro. Então, quando nós falamos assim, a caridade moral, ela está ligada totalmente ao relacionamento. A você entender, isso que nós temos que fazer, entender as deficiências do outro. Ter a condição de, na hora, não julgar. E é algo muito sutil, não julgar. Porque uma coisa é você julgar, outra coisa é você analisar. Os espíritos até falam isso. Mas eu não posso observar o mal? Não pode, até tem que observar, senão você não vai distinguir o bem do mal. Mas o julgar é você já condenar a pessoa. Não aceito. Quando o erro, o desvio da lei, isso está passível para todo mundo. Cada um de nós é passível disso. Mas você olhar, se você não olhar a evolução como nós espíritas vemos, que você está ali cumprindo um papel e você vai degrau a degrau. E olhar, o espírito não retrograda. Então, se nós já atingimos assim, a posse de alguma virtude, a gente não vai perder mais. Mas os escorregões acontecem enquanto a gente não tiver posse total, domínio total dessa virtude. Então, é muito fácil a gente condenar o outro e fica muito naquela crítica que não é nada de construtiva, por mais que a gente fale, olha, fazer uma crítica é construtiva, tá? E vai lá e desce o couro na pessoa. E não é isso. Então, quando nós olhamos alguém que ainda está errando, pois aqui no Rio de Janeiro, para nós, é muito tranquilo ver esses exemplos, né? Você vê a violência, aí você vê uma pessoa, um criminoso. Então, olhar, ele tem que ser uma educação do espírito. Não só na condenação, no sentido de, não, tem que ser punido. Que isso também é algo hoje que fica assim muito desvios de conceitos e de pensamentos. Porque uma coisa é você ter empatia, acolher, mas, acima de tudo, educar. E a punição, no sentido da lei, no sentido correto da lei, de você tirar da sociedade para garantir a segurança da sociedade, isso é lícito. E faz parte do processo de educação. É só olhar para os nossos filhos. É muito difícil educar um filho sem você ter um processo que não tem outra palavra para falar, é punição. Não tem outra palavra. A gente, na doutrina espírita, fala que Deus não pune. Realmente, Deus não pune naquele sentido. A lei não é punitiva, ela é educativa. Mas vê lá se não tem dentro da lei, do processo de educação, um processo de restrição. Não fez correto, está aqui, não tem direito de estar na sociedade. Então, quando você fala, até no tratamento do outro, do não julgueis, que você fala assim, olha, como é que eu faço se eu vejo um problema no outro para expor aquele defeito? Você não. Tu tem que pegar, chamar no canto e expor o defeito a ele. Mas tem uma ressalva lá, mas se é aquilo ali, prejudicar um monte de gente, aí é mais fácil, você tem que fazer isso. Expor em detrimento do prejuízo dos outros. Então tem tudo isso. Até para se fazer assistência social, para se fazer um processo de educação, tem que ter esse equilíbrio, que só o entendimento da lei dá. Um exemplo que a gente teve há muito tempo, criação de uma creche para pessoa, lá na área onde a gente tem assistência social, pessoas que queriam trabalhar e não tinha como deixar as crianças. Se abriu uma creche para essas pessoas, deixava a criança de manhã cedinho e pegava 6 e pouco, já com banho, jantar, tudo direitinho. Tu deixa. Passou-se um tempo, aí você vê, tinha umas assistências sociais que faziam o acompanhamento. Foram lá fiscalizadas. Tinha um monte de mães que largavam as crianças lá e, ao invés de trabalhar, ia bater pé. E aí? O que você vai fazer? Aparentemente, você fala assim, vai lá, tirou daquelas mães aquele direito.
Se olhar por esse lado, a pessoa pode ficar até de cara amarrada. Poxa, mas aí, é isso que é caridade? Mas olha por outro ângulo. E as outras que querem trabalhar, precisam e estão com aquela vaga ocupada por alguém que vai bater perna. Então, olha só, até para você ajudar e a fazer a caridade, você tem que ter cuidado. Senão vira assistencialismo e fica, que nem a gente falava antigamente, fica bangu, quer dizer, sem regra. Fica e deixa para lá. Não, tem que acompanhar. Isso é responsabilidade, por isso que dá trabalho fazer a beneficência da maneira correta. Porque você tem que ter esse equilíbrio e todo momento acompanhar, para quê? Para você dar liberdade à pessoa e não deixá-la dependente da gente. Mas tudo isso é equilíbrio. E se você não tiver entendimento da lei, a gente não vai fazer isso de uma maneira correta. Outra coisa é a ostentação na hora de fazer essa beneficência. Aqui no Evangelho, nesse capítulo, tem uma narrativa, o pessoal vai lembrar, que ela marca muito quando a gente lê. É daquela senhora que é muito rica, e a gente tem outra história no Evangelho que dá para a gente notar que é o mesmo espírito. E que ela teve que ter, para ter essa conduta, várias encarnações na pobreza. E ela pediu. Isso depois ela explica. Não, porque eu tive muitas experiências para valorizar aquilo ali. Então, nessa encarnação que a narrativa ocorre, ela era esposa de um alto funcionário do governo, não diz lá qual país. E ela de noite saía na carruagem lá, com roupas simples, levava a filha para procurar pessoas com necessidade e distribuir roupinhas que ela fazia e tal. Então, na narrativa, está se falando assim, por se falar de como se fazer corretamente, por que o vestido simples? Que ela é vestida de uma maneira simples, para não chocar a miséria daqueles que ela ia visitar. Por que levava a filha? Para mostrar para ela como fazer a caridade. E na passagem tem essa filha, eu quero dar. Não, você faça alguma coisa do teu esforço para você dar. Porque você dá o que você não está, isso aqui é meu, eu que fiz. Então, é para aprender como se faz, e toda a humildade. E numa das casas que ela chega, ela é reconhecida. Ela não fale nada. Então, essa é a verdadeira caridade, no sentido de que não ofende a quem está recebendo, porque você não humilha, e às vezes a gente esquece isso. E no meio espírita é algo assim que acontece muito, que a gente, no trabalho de assistência social, e pelo que a gente conhece dentro da doutrina, você vê situações ali que você vê claramente um espírito, a característica do espírito de outras encarnações, que hoje ali está experimentando a pobreza, mas você vê o orgulho, a altivez ali no momento, e você tem que entender aquilo. Porque a gente já escuta assim, não, eu não quero dessa cor, eu não quero desse modelo. Não. E a gente tem tendência, se não tiver afiado na doutrina, se a doutrina não estiver no sangue, ou se a gente não estiver vigilante, a gente pensa logo assim, cara, está recebendo aqui, de graça ainda quer escolher, como se aquele que está numa situação desfavorável hoje, não tivesse vontade, gosto, não tivesse o direito de se sentir bem com aquilo ali. Então a gente tem essa tendência, se a gente não estiver vigilante. Então o entendimento que aquele espírito que está ali hoje, representando um papel dentro de um cenário de pobreza, ele teve sim uma riqueza no passado, ele pode ter vindo de uma família nobre, e por consequências dos seus atos, hoje está tendo uma outra experiência para, vamos dizer assim, aparar o seu comportamento diante da lei. E a gente tem que ter essa visão, que aí facilita. Senão a gente vai partir daquilo. Pô, ele está recebendo, ainda fica com esse negócio? Tem que receber, eu estou dando, tem que receber. E até vai citar aquele ditado, né? Cavalo dado não se olha os dentes, outros, para justificar o nosso comportamento.
Mas é isso, o comportamento é diretamente ligado ao entendimento que nós tenhamos desse cenário. Então, por isso que é necessário ter essa visão ampla. E esse espírito, quando tem esse procedimento de cuidar, de buscar, é outro negócio que nós temos dificuldade, que os espíritos sempre falam. Hoje, nós vamos para a assistência social, que também é algo que, assim, tem muitos amigos que às vezes falam assim, eu queria tanto ajudar, a gente vê tanta miséria aí, como é que vai fazer? Pessoas, às vezes, que não são nem espíritas. Procura uma instituição que você confie e faça a sua doação ali. Porque eu, sinceramente, quando às vezes ligam, assim, não, já tenho algumas instituições que eu ajudo. A gente não tem confiança. A gente observa tanta coisa aí que até para você fazer isso é difícil. Então as pessoas que me perguntam falam, não, procura uma instituição que você confie, vai lá, olha o trabalho, porque é muito fácil também, então eu quero dar e deixa. Não, se você realmente quer ajudar, vai ver qual é a consequência daquela ajuda que está dando. O cara vai lá, vê como é o trabalho, aí ele passa a ajudar aquela instituição que tem um trabalho específico para fazer isso. Porque é muito difícil a gente sair fazendo sozinho. Até porque a gente não sabe fazer muito bem. Então, por isso que a caridade, quando se fala, não é só essa parte de distribuição material. Muito pelo contrário. O mais importante disso é a caridade moral que a gente comprova diariamente. E como que a gente vai fazer isso? Aí é comportamento. Quando Jesus dá lá a máxima para nós, e quando fala que é do tratamento, nós temos relacionamento em 3 níveis: com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Então nós temos essas responsabilidades. E o relacionamento com o outro, ele passa por coisas simples, que hoje, vamos dizer assim, não quero entrar naquela de no meu tempo, era isso que também fica meio esquisito. Mas, cada dia que passa, nós observamos menos coisas simples que denotam respeito, que denotam educação, que é você chegar para o outro, pedir licença, pedir desculpa quando pisa no pé do outro, dar bom dia, boa tarde. Então começa no básico. Às vezes nós ficamos pensando em coisas muito grandes, mas essas coisas começam nas coisas pequenas, do relacionamento simples um com o outro. Porque se você não se atentar para isso, o resultado que tem é uma falta de caridade moral tremenda com tudo, em todas as áreas. Você não tem respeito dos jovens com os familiares, você não tem respeito dos alunos com os professores, você não tem respeito de uma maneira geral no teu trabalho, na condução. Você vê isso diariamente. Quer dizer, na época da maioria de nós aqui, a gente estava sentado na condução, se viesse uma senhora, dava um lugar. Hoje, você tem que marcar um lugar lá para dizer, esse aqui é de idoso. Estava assim. Aí não deu muito certo, que o pessoal sentava ali e fingia que estava dormindo. Quem anda de metrô, ou de trem, ou de ônibus, é isso. O pessoal senta, bota um óculos escuro, faz assim, com fone de ouvido, e às vezes com o celular assim, e não sei se está dormindo mesmo ou não está, o cara bota um óculos escuro lá, mas fica, e aí? E nem esses lugares mais. Aí a gente também tem que entender algumas coisas. Mas na Europa não é assim. Sim, mas na Europa não é aqui. Você tinha lá lugares para idosos de preferência, é preferencial. Aí hoje botaram um aviso assim, todos os lugares são preferenciais. Então, quer dizer, tu tinha 3 ou 4 ali, naquela área, que a pessoa que estivesse sentada ali já ficava meio sem graça, porque sabe que está sentado no lugar de idoso. Quando você diz que não tem mais, que todos são assim, tu depende de quê? Do livre-arbítrio do cara. E aí entra a educação.
Dificilmente você vê alguém levantando para dar lugar para uma senhora, uma gestante. Para gestante o pessoal fica mais, porque fica muito na cara a falta de educação, aí o cara dá. Mas são coisas simples assim, de relacionamento mesmo. Por quê? Ninguém se vê. Olha como é que o negócio vai crescendo. Hoje, você falar que é religioso, você está fora de moda. Acredita em Deus? Não é moderno isso. Então você vê a dificuldade e começa você a ter uma inversão de valores dentro disso, que isso já atrapalha a você começar, porque olha só, se você não olha o outro como teu irmão, como é que você vai dar o passo para ser cordial com ele, ser beneficente? Ter essa caridade moral que a gente está falando no relacionamento, porque a todo momento o impulso que você tem é para ver diferenças e não você ver convergências. Quer dizer, dentro do Espiritismo, nós somos direcionados para quê? Nos enxergarmos como irmãos. Somos todos iguais, fomos criados simples e ignorantes com destino à perfeição. Esse entendimento é fundamental para que a gente olhe para o outro, independente do papel que ele esteja representando nessa encarnação, e enxergue ele num determinado momento evolutivo. Porque aí a gente pode ter certeza. Se eu olho para ele e ele tem uma atividade fora da lei de Deus hoje, uma certeza eu tenho, eu já fiz aquilo ou muito pior. Isso é para a gente pensar. Se o espírito não retrograda e a evolução é contínua, o máximo que eu consigo é estacionar, e eu hoje estou no degrau 40, aí eu olho, o cara está tendo um procedimento inerente ao espírito que está no degrau 10. Como natureza não dá saltos, milagre não existe. Nesse sentido, eu já passei por isso. Não tem como não ser assim. Então veja como é importante a maneira de como eu olho o outro, como eu entendo o mundo, como eu entendo a lei, para que eu me motive a fazer o bem. Por isso que é esforço. Não tem como eu fazer o bem e dizer que aquilo caiu do céu para mim. Então, todo degrauzinho que a gente sobe ali, ele é fruto do esforço que a gente faz. Então a caridade, quando se fala assim, a caridade maior que nós podemos fazer, é fazer o bem ao outro sem cobrar. Essa cobrança humilha. Então aqui até tem a citação, aqui no comentário de Kardec, ele fala assim, ó, não saber a mão esquerda o que dá à mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Que é isso? Não está preocupado em mostrar para o outro que ele está fazendo bem. Por que ele está fazendo bem? Porque ele já entendeu que a lei funciona assim. É outro aspecto que a gente não observa nos espíritos protetores. Quando a gente fala na rede de proteção, meu espírito protetor, familiar, o guia do trabalho, o anjo de guarda, tem uma hierarquia nessa rede de proteção. Mas esses espíritos, às vezes a gente fica olhando muito para o espírito que está nos perturbando, que nós chamamos de obsessor, que na maioria das vezes são espíritos sofredores, mas todos ignorantes, porque estão ali momentaneamente. Então, às vezes, a gente valoriza muito isso e esquece que a lei de Deus, na sua harmonia e perfeição, ela não nos deixa sozinhos. Nós temos ali a mesma capacidade de ser influenciado para o bem por esses espíritos. Com uma diferença. Aquele ignorante está nos perturbando, está nos futucando momentaneamente. Por quê? Porque o dia que ele entender como a lei funciona, ele vai se afastar. Agora, aquele que está fazendo bem, não. Aquele espírito nos faz o bem porque ele já entendeu que a lei funciona assim.
Então, a lei funcionando assim, ele já faz, não é por obrigação no sentido, é natural nele. Então, ele está ali para fazer aquilo. E nós, às vezes, esquecemos de conectar eles. E eles não podem fazer nada se nós não estivermos ligados a eles. Então, ele está ali, ó, intuindo, só que ele está numa frequência e nós estamos na outra. Então, nós temos que aprender a buscar essa relação com esses espíritos, porque eles já entenderam o bem. E fazem o bem porque, para eles, já é natural e eles têm todos os benefícios, já entenderam os benefícios de fazer o bem. Então, isso aí é tranquilo, é o que nós temos que buscar. Uma outra citação aqui que é interessante, ó. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Aí entra quando ela fica completa, né? Além da caridade material, porque ele suporta ali a falta material do outro, é caridade moral, vista que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. E aqui se desenvolve um assunto nesse capítulo, justamente mostrando o inconveniente para aquela pessoa. Porque às vezes a gente se incomoda quando o outro chega para pedir. Às vezes a gente até dá para se livrar dele. Mas você já parou para pensar como o indivíduo está se sentindo dele ter que pedir? Claro que você vai falar assim, mas tem um monte aí que engana. Tem. Mas a gente tem que entender também, tem pessoas que fazem aquilo ali com uma dor no coração tremenda, porque não tem outra saída. E às vezes a gente esfola. Então, por isso que é bom, independente da intenção dele, ou de se é aquele cara um sinal, que às vezes a gente vê que ele está sem o braço, aí tu pega um dia, vê ele com o braço normal, né, que ele botou para dentro da boa, o problema é dele. Não tenho, não posso. Dá um sorriso, dá um ter logo, qualquer coisa. Mas tenta diminuir o impacto daquilo ali. Porque às vezes a gente pode estar fazendo isso com alguém que realmente está ali com uma necessidade tremenda e está ali se expondo sem ter, vamos dizer assim, outra opção. E a questão também que dá o entendimento dessa igualdade, da capacidade de poder fazer a beneficência, é o dar-se. Porque isso, às vezes, a pessoa fala assim, eu queria tanto ganhar na loteria. Isso aconteceu muito tempo atrás. A gente andava aqui na Bandeirante, a entrada da Cidade de Deus ali, aquele canteiro que tem ali. Uma época que a gente começou a ver muita criança ali. Criança. Caramba, começou isso há muito tempo atrás. E aí uma colega de trabalho, a gente passava ali todo dia, aí um dia ela falou assim no café, eu queria tanto ganhar na loteria. Fulana, para quê? Que ajudar todas essas crianças aí. Falei, caramba, essa história a gente já conhece, né? Que os espíritos explicam. Que eles perguntam, né? Que achar das pessoas que querem usar isso, ser rico, para poder ajudar. Ele falou assim, primeiro, a gente não está dentro da cabeça dela para julgar as intenções, para saber as intenções. Mas, é uma orientação que a gente aprende. Olha, não espera acertar na loteria, não, até porque é difícil pra caramba. Matematicamente, tu ganha se não jogar. Porque depois de um certo tempo que você não joga, você acumulou aquilo ali. Então, aquilo passa a ser ganho. Mas você fala assim, quer fazer, quer ajudar? Na assistência social, se faz análises clínicas lá, para os assistidos. Dou o teu trabalho. Não precisa ir todo domingo, vai de 15 em 15 dias. Que esse é o mais importante. Por quê? Porque se eu tenho materialmente e dou, se aquilo me faz falta, posso estar aprendendo ou não. Mas, meu amigo, você se dispor a ir, dar o seu tempo, você está dentro de um processo de treinamento e de autoeducação. Com certeza. Porque é aí que o bem passa a ser natural. Por causa do aprendizado que está embutido ali e do treinamento. Por isso que na condição do irmão Jacó, estava só assim, vou fazer. Porque
Porque por mais que ele achasse que aquilo era correto e soubesse teoricamente que aquilo ali vai dar um ganho no futuro, a ação natural não dá luz. Às vezes fala assim, a prece repetida. Você pode repetir, é claro, o Pai Nosso, se a gente repetir, mas você está repetindo, sentindo aquilo, vai mudar a tua faixa de vibração e você vai emitir luz. Você está repetindo e não está sentindo aquilo, não adianta. Não vai acontecer nada, porque não está tendo sentimentos naquela prece. Da mesma maneira, as nossas ações são assim. Ou a gente treina, aprende até atingir a naturalidade, ou então a demora vai ser muito maior, porque tudo isso é um processo educativo. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sempre estar estimulados a fazer o bem a nós e aos outros, porque quando fazemos o bem aos outros, o primeiro beneficiado somos nós mesmos.